Salve galera, sou o professor Medeiros e vamos à nossa segunda aula de Excel. Para quem não assistiu a primeira aula, é importante estar assistindo porque lá eu passo os conceitos básicos do Excel. Então, para poder entender o que eu vou explicar hoje, é interessante ter assistido a primeira aula. Também já dá para vocês estarem praticando isso aqui no Excel de vocês. Não importa a versão do Excel, vocês podem abrir qualquer Excel que vocês tenham aí, para a gente estar trabalhando junto e vocês estarem praticando depois, tudo bem? Então vamos lá. Hoje eu vou explicar como é que se trabalha com sequência. Só que, para poder entender o trabalho com sequência, tem dois conceitos básicos que eu vou estar passando para vocês, que é em relação ao formato do ponteiro do mouse. Então, olha só, o formato normal do mouse é essa cruz aqui, que eu chamo ela de gordinha, tá? Não é nome oficial, mas eu pessoalmente batizei ela de gordinha, porque fica mais fácil para estar explicando nas aulas. Qual que é a função da gordinha? A gordinha, ela tem a função de selecionar células. Então, ela tem a função de seleção de células. Por que eu chamo ela de gordinha? Porque tem a magrela. Qual a função da magrela? Tem a função de puxar sequência das células. Então, essa é a gordinha e essa é a magrela. Então, durante as aulas daqui para frente, eu vou falar, vocês vão ouvir muito eu falar assim, ó, vou usar a gordinha, ou então, ó, usando a magrela. Então, vocês já sabem que a gordinha é para selecionar, para seleção, e a magrela é para puxar sequência, ok? Muito bem, então vamos lá. Ó. Eu tenho aqui uma planilha do Excel. Eu vou começar aqui na coluna A, digitando três números. O número 101, o número 102 e o número 103. O que eu vou fazer agora? Utilizando a gordinha aqui, ó. Vou clicar no primeiro valor, segurar o botão e arrastar até o último. Então, ficou aqui com uma borda verde. Essa borda está indicando o que foi selecionado. Então, foi selecionado, no caso aqui da célula A1 até a célula A3. O que eu vou fazer agora? Aqui no cantinho tem um quadradinho pequenininho. Quando eu coloco o mouse aqui no canto, tá aí, ó. Apareceu a nossa querida e amada magrela. Com a magrela, certo? Eu vou segurar o botão e vou arrastar até onde eu quiser. No caso aqui eu vou até a linha 20. Por isso que eu chamo ela de querida magrela. Já pensou ter que montar uma lista do número 1 ao número 10.000? Não tem necessidade. Basta colocar os três primeiros números e puxar a sequência. Eu comecei do número 101 para mostrar que essa sequência eu posso começar de qualquer número. Basta eu colocar os três primeiros números que já dá certo, ok? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. Vou colocar o número 3 e embaixo o número 6. Utilizando a gordinha, vou segurar o botão aqui e vou selecionar os três valores, né? O que esses números têm em comum? Eles são múltiplos de 3. Vou vir aqui na magrela, segurar e puxar até a linha 20. Então, ele me deu uma sequência de 3 em 3. 3, 6, 9, 12. Essa sequência eu posso fazer com qualquer valor. Então, por exemplo, ó, se eu fizer com o número 11, né, o próximo múltiplo dele é o 22, seleciono com a gordinha e puxo. Tá vendo? 11, 22, 33, 44, 55 e assim por diante. Isso também vale para número quebrado. Então, por exemplo, eu tenho aqui 1,5. Embaixo eu vou colocar o número 2. Eu tenho aqui uma sequência de meio em meio, né? De 0,5 e 0,5. Olha só. 1,5, 2, 2,5, 3. Posso colocar um número menor, ó, 0,25. Embaixo 0,50. Né? Aqui ele eliminou um zero. Que está trabalhando com casa decimais, ele elimina, é o padrão do Excel. 0,5 e 0,50 é a mesma coisa. Vou na magrela, eu vou puxar até aqui só. Tá vendo? 0,25, 0,50, 0,75, 1 inteiro, 1,25 e assim por diante. Por que eu puxei só até a metade? Porque se eu quiser continuar minha sequência, qualquer sequência, basta eu pegar os dois últimos aqui, ó, e dar continuidade, ó. Então, ele puxou até o 5. Então, eu posso puxar até onde eu quiser,
ok? Muito bem. Outro exemplo de sequência. Só que para me explicar esse outro exemplo, eu vou falar de uma barrinha importante que nós temos no Excel. É uma das mais importantes, que é essa barrinha aqui, ó. É a barra de fórmula, certo? Por que ela é importante? Porque ela vai mostrar o conteúdo real da célula. Vocês vão utilizar muito quando estiverem trabalhando com fórmulas. Então, olha só como ela é importante, ó. Eu vou colocar aqui um horário. Vou colocar aqui 8 horas, 8:00. Como padrão, o Excel já sabe que é hora e automaticamente ele colocou um zero aqui na frente. Se eu clicar nessa célula aqui que está o 8 horas, olha só que legal, ó. Ele colocou 8 horas, 0 minutos e automaticamente ele já completou com um segundo, porque o Excel já sabe que é hora. Colocar aqui agora, ó, já vou clicar no 8 horas, ó, vou vir na magrela e vou puxar, ó. Só coloquei um valor, ó. O que ele me deu? Ele me deu uma sequência de 1 em 1 hora. Então, se você precisa fazer um controle para uma empresa em que a cada 1 hora você tem que fazer alguma coisa, ou alguém tem que fazer alguma coisa, você pode estar utilizando esses recursos. De sequência, ele já puxa de hora em hora. Se você quiser trabalhar com hora quebrada, por exemplo, 8 horas e depois 8 horas e 30 minutos, que é uma sequência de meia e meia hora, olha só selecionar com a gordinha e lá com a magrela e puxar, ele me deu uma sequência de 8 de meia e meia hora. Posso até trabalhar com mais quebrada ainda, ó, 8 horas e 15 minutos. 8 horas e 30 minutos. Tenho sequência de 15 e 15 minutos. Vamos ver, ó. Olha só, certinho, ok? Então, é fácil trabalhar com sequência, tá? Agora, vamos ver outro exemplo aqui, ó. Eu vou adicionar outra planilha aqui, para ficar mais fácil aqui. Eu vou aumentar aqui o zoom, pra vocês poderem enxergar melhor. Bom, o que eu vou escrever aqui, ó? Vou escrever Jan, né? E vou dar um Enter. Se eu clicar nessa palavra Jan e puxar aqui, ó, até o 20, olha só o que ele me deu. Ele me deu uma sequência dos meses abreviados. E essas sequências, tanto aqui dos números com horas, quanto também dos meses, podem ser puxados tanto para baixo quanto para o lado. Então, olha só que legal, ó. Vou vir aqui e vou puxar para o lado, certo? Então, ó, deu janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Então, eu posso puxar tanto para baixo quanto para o lado, qualquer sequência, tá? Vou usar um outro exemplo, ó. Escrever ter, puxar para baixo. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando chega no domingo, ele volta para segunda. E eu posso começar de qualquer dia da semana e também eu posso começar qualquer dia do mês. Eu comecei aqui de janeiro, mas eu poderia ter começado de qualquer outro mês. Isso também vale se escrever o mês inteiro, ó. Janeiro. Não, vamos mudar aqui. Vamos colocar fevereiro. Vou puxar para baixo, ó. Tá vendo? Dessa vez ele deu inteiro, ó. Vou pegar agora outro dia da semana, sábado. Lembrando que tem que pôr acento. Olha só, sábado, domingo, segunda e assim por diante. Então, pessoal, é muito interessante saber esse tipo de recurso, porque muitas vezes nas aulas eu explico para os alunos, puxar a sequência dos meses do número, basta botar os 3 primeiros, os meses basta escrever. Aí eu passo exercício, eu tenho tabelas que vão do número 11.500 a 11.550, e em vez do aluno puxar a sequência, ele digita, né? Então, como ele gosta de digitar, eu deixo ele praticar um pouquinho o teclado. Mas numa empresa ele tem que lembrar desses recursos, ele tem que lembrar das sequências, porque isso faz você ganhar tempo, ok? Muito bem. Vamos adicionar mais uma planilha. E agora nós vamos ver outro recurso do Excel. Então, olha só, vou escrever um título aqui, ó.
maio de 2099, ok? Muito bem. Agora, olha só, suponhamos que eu queira abreviar esse título. Existem várias maneiras de eu abreviar. Uma delas é eu clicar aqui, né? Só que cuidado, se eu apertar a tecla Backspace, né? Qual que é a tecla Backspace lá no teclado? É essa aqui, ó, que fica em cima do Enter. Se eu vir aqui e apertar o Backspace, olha o que acontece. Ele vai apagar tudo. Por que ele vai apagar tudo? Porque eu saí de dentro da célula. Quando eu aperto Enter, eu saio de dentro da célula. Então, para mim fazer a correção do texto, eu preciso voltar para dentro dela. Então, como que eu faço isso? Uma das maneiras é eu clicando aqui dentro. Ó. Eu clico na barra de formas, apago, e aí eu abrevio. Dois mil e 99, né? Pronto, esse é o primeiro método. O segundo método é se eu clicar aqui 2 vezes. Então, aí eu posso fazer a correção. E o terceiro e último método, vou deixar o título inteiro, é pressionando no teclado a tecla F2. A tecla F2, ela fica bem aqui em cima, ó, perto do ESC, F1, F2. Então, o F2 ele serve para corrigir o conteúdo de uma célula. Então, eu vou clicar aqui na célula onde está o texto, no caso A1, certo? E vou pressionar a tecla F2. Aí eu posso apagar e reescrever o meu título. Ok? Então, para correção, existem 3 métodos para estar fazendo. Agora eu vou explicar para vocês como é que digita a fração. Então, por exemplo, eu quero digitar a fração meio, né? Só que olha o que acontece quando eu digito a fração meio, né? Me apareceu 1º de fevereiro. Por que isso aconteceu? Quando eu coloco um número com data, número com barra, o Excel ele identifica como uma data e não como uma fração. Então, se eu colocar 3/5, ele vai identificar como 3/5, ou seja, 3 de maio. Então, olha só como é que eu faço para digitar uma fração. Prestando atenção no teclado, eu tenho aqui, ó, a minha barrinha, que é a fração, certo? Então, olha só como é que eu digito uma fração. Eu digito o 0, dou um espaço, então aperto aqui a tecla de espaço, e aí eu digito a fração 1/2, ou 3/5, 3/5. Vamos ver na prática aqui, ó. Vou pôr aqui do lado, ó. 0, espaço, 1/2. Olha só, meio. Vamos ver outro exemplo, ó. 0, espaço, 3/5. Agora entrou 3/5. Então, muitas vezes a pessoa precisa digitar uma fração no Excel e toda vez que ela digita, acontece isso daí. Então, não pode esquecer, é uma coisa muito simples, mas que é muito fácil de esquecer. Então, procurem estar sempre em mente que para digitar uma fração, eu coloco o 0 e depois eu dou um espaço, ok? Eu vou encerrar a videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Em breve estarei colocando a nova videoaula, ok? Não esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço e até a próxima videoaula.